100% agro. Se é agro, a gente comunica. Oferecimento Unipam. Educação que transforma. Mas ali eu penso que teve um sopro divino realmente nessa tomada de decisão, porque naquela época, em 2002, 2001, todo mundo falava muito de informática, que ia ser, né, a nova, desenvolvimento, o bambambam do momento. E realmente eu escolhi o produtor, ele fica bravo com a gente. Mas você tá mandando a gente reduzir fertilizante. Mas espera aí, baseado em quê? A gente passou por uma fase na agricultura que era consumo de luxo, tudo aplicava muito, grande quantidade, aplicava-se coisas sem saber a validação, aplicava produto sem saber se estava realmente, se aquilo ia funcionar ou não. Mas hoje, como a gente sabe que está um cenário de muito desafio no agro, que o produtor precisa ser eficiente, senão ele não vai sobreviver no setor. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube e pelo Spotify, seja muito bem-vindo. E nesse episódio do 100% Agro, a gente vai trazer um tema que eu gosto muito, que é a ciência no campo, mas não de uma forma teórica. É uma ciência de resultados, de decisões, e quem vai falar sobre isso com a gente é a Rosiane Aquino, ela que é do Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, que fica em Rio Paranaíba. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Nayane, eu que tenho que agradecer o convite, muito obrigada por nos convidar a estar aqui hoje, representando todo o meu time IPACER. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Rosiane. Rosiane, antes da gente entrar nessa parte aí de pesquisa, né, de ciência no agro, sobre o Inovatec, né, que nós teremos esse ano, no próximo mês, mas eu queria conhecer a Rosiane. De onde que veio essa vontade de estar no campo? E você, além de estar no campo, está numa área bem específica, que é a área de pesquisa, a parte de transferência tecnológica, né? Me conta um pouco da sua história até chegar aqui hoje. Eu falo que um bom mineiro sempre gosta de contar histórias, né? Então a gente vai começar o podcast contando a minha história. Eu sou natural de Barbacena, Minas, sul de Minas, da Serra da Mantiqueira, né? E meu marido, Leonardo, é de Carandaí, também ali próximo a Barbacena, uma região focada em hortaliças, né? Então, desde muito nova, eu tive muito contato com o cultivo de hortaliças. Meus pais não eram produtores, mas eu tinha tios, primos, muitos parentes que vêm de agricultura familiar, na produção de hortaliças, e eu cresci nesse meio. Eu cresci no meio de hortaliças, eu cresci no meio do campo, né? Convivendo muito com essas experiências de campo. E ao longo da trajetória de vida, quando eu estava para ir para o ensino médio, e minha mãe sempre muito preocupada com educação, qual instituição eu iria, e deveria ser obrigatoriamente pública, porque a gente não tinha condição de ir para uma instituição privada. E minha mãe me levou na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, que é o colégio agrícola, hoje atualmente se chama Instituto Federal Campus Barbacena. E lá, quando eu fui fazer a inscrição para fazer uma prova, tinha a opção de curso em agricultura, técnico em agricultura, ou o técnico em informática. E a partir dali já foi uma tomada de decisão e que nova eu não ainda, sabia, 15 anos, eu não sabia o que poderia vir pela frente, jamais poderia imaginar essa trajetória como foi, né? Mas ali eu penso que teve um sopro divino realmente nessa tomada de decisão, porque naquela época, em 2002, 2001, todo mundo falava muito de informática, que ia ser, né, a nova, desenvolvimento, o bambambam do momento. E realmente eu escolhi o técnico em agricultura. Fiz 3 anos de colégio agrícola. Ao longo da trajetória, eu já me interessei muito pela parte de pesquisa. Eu tive excelentes professores formados na Universidade Federal de Viçosa, e eles sempre nos provocavam muito
para continuar os estudos. Eu fui estagiária de laboratório de solos, eu fui estagiária com professores na parte de campo, eu sempre me envolvi muito com a parte agrícola. E aí, quando eu encerrei o ensino médio, eu tentei a primeira vez o vestibular para agronomia, obviamente. Eu não passei na primeira vez que eu tentei o vestibular e fui trabalhar como técnica agrícola. Trabalhei como técnica agrícola em Barbacena mesmo, em uma revenda. E ali eu tinha contato direto com o produtor rural. Sempre contato direto com produtores focados em hortaliças e sempre muito focado na área de fertilidade, nutrição. Sempre gostei muito da parte de fertilidade. E ali eu criei uma trajetória dentro dessa revenda que quando eu tive que encerrar essa trajetória, realmente eu estava deixando um pedaço de mim ali, porque eu sempre gostei muito de estar com pessoas, lidar com pessoas, estar com o produtor. E foi realmente fantástico, foi uma trajetória, assim, para mim, única. E aí, no meio do caminho, eu encontrei o Leonardo, que também era ex-aluno do Colégio Agrícola. A gente se encontrou num colégio, no encontro de ex-alunos do Colégio Agrícola. E ali a gente começou a namorar. Ele estava terminando o mestrado dele na UFV. E a gente, em 2007, 2008, a gente se casou. E eu fui para Viçosa ficar com ele lá. Ele já estava no doutorado. Quando lá eu comecei a estudar novamente para vestibulares e ele foi concursado no Instituto Federal do Norte de Minas. Fomos para em Januária. Ficamos 2 anos em Januária, no norte de Minas, ele como professor universitário. E aí eu comecei minha graduação lá. Comecei agronomia em Januária, no Instituto Federal. Quando 2 anos que nós estávamos lá, abriu o concurso em Rio Paranaíba, na Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba. E ali eu continuei o curso de agronomia, continuei minha graduação lá. E ali, a região, como a região de São Gotardo, né, aquele polo muito focado em produção de hortaliças, a gente se encontrou regionalmente, né? Parecia que fazia parte da gente ali, do DNA aquela região, né? Uma região de brilhar os olhos. A gente sempre se envolveu muito com a produção local, porque era o que a gente fazia, era o que a gente tinha de contato, era o que a gente mais sabia fazer. A família do Leonardo também é de produtor de hortaliças, então a gente sempre amou estar ali. Durante a graduação, a gente já fazia experimentos com produtores, com cooperativas e com empresas de insumos. E digamos que foi ganhando forma, foi pegando a gente foi aumentando muito essa demanda, os produtores confiando muito no nosso trabalho, o Leonardo sempre muito competente na sua entrega, e eu junto com ele, nós seguindo junto na parte de pesquisa. E aí eu me formo em 2014 na UFV, e a gente tem aí a ideia de abrir o Instituto, abrir o IPACER, né, ter a marca IPACER, abrir uma empresa de pesquisa agrícola ali para a região. Foi assim o início da trajetória. Depois fiz meu mestrado com o saudoso professor Roberto Novaes, que muitos devem conhecer. O professor Roberto Novaes foi professor da UFV Campus Viçosa, de uma competência gigantesca na área de fertilidade. Ele se aposentou, eu fui a última orientada dele de mestrado, fiz meu mestrado em fitotecnia, com ênfase em fertilidade e nutrição de plantas, também em hortaliças. Então, desde muito, muito cedo, você já estava no agro, né, Rosiane? Desde muito do cedo. Sul de Minas, norte de Minas, veio parar aqui no noroeste, ali mais ou menos no centro, mas sempre no agro, sempre no agro. Que bacana. Sempre. Muito bacana. E Rosiane, a gente vai falar da Inovatec, mas é um pouquinho mais pra frente. Mas antes da gente começar a falar sobre, eu queria que você me explicasse um pouquinho do IPACER, né? Porque quando a gente pensa em pesquisa no agro, vem na nossa cabeça Embrapa, vem na nossa cabeça instituições federais, né? Universidades federais, mas vocês trabalham de uma forma diferente, né? Então eu queria que você me explicasse um pouquinho do IPACER pra gente. Ótimo. Quando as pessoas leem Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, né, vem à mente ser uma instituição pública. Sim. Realmente é uma empresa privada, é uma empresa
focada em transferência de tecnologia e informação. Então, o início do IPACER, como eu te falei, foi realmente nós conduzindo pesquisas, fazendo pesquisas em áreas de produtores. Iniciamos em 2014 numa área de 2 hectares e com 2 funcionários, o restante era eu tocando no campo, fazendo toda a parte de experimentos. Ali eu tinha alguns colegas da universidade, amigos que estavam ali me ajudando no dia a dia, mas a gente não pensava como uma empresa, como um negócio. O início foi tão orgânico que realmente o intuito era: vamos fazer pesquisa, vamos levar informação de qualidade para os produtores locais, porque nessa época o IPACER era regional realmente, e o nosso foco era apoiar a produção local de hortaliças da região de São Gotardo, né? E aí veio 2014, 2015, 2016, a gente começa a crescer, foi expandindo a área, a gente foi para uma segunda área com mais 5 hectares de pesquisas, isso simultaneamente com áreas de produtores, a gente fazendo experimentos também. E aí, 2018, a gente foi para a atual área, que é a nossa fazenda experimental. Hoje são 40 hectares, 100% irrigados, para a gente atualmente fazer ensaios com cerca de 15 culturas diferentes, entre hortaliças, café, soja, milho, mas sempre focados no know-how, ou como o IPACER é conhecido realmente pelo apoio na produção de hortaliças. Daí veio a missão do IPACER, que é inspirar pessoas a produzir mais sabor e saúde. A nossa missão é inspirar pessoas, vem desse propósito genuíno de levar uma informação séria, idônea, imparcial, de qualidade e uma informação prática, que é o que você falou, é linkar teoria à prática, à linguagem do produtor. O que o IPACER quer ser? Nós queremos ser uma ponte entre empresas de insumos, entre empresas de tecnologia, de máquinas e o produtor, porque muitas vezes a pesquisa chega para o produtor de uma forma tão teórica que aquilo não se tornava aplicável, né? Então a gente sempre se preocupou em transcrever essa informação na linguagem do produtor. E aí, em 2018 a gente foi para essa área experimental. Em 2019 foi a primeira edição da feira, que a gente vai falar mais à frente, mas aonde nós acreditamos ser um grande marco para o IPACER, porque a feira possibilitou a visibilidade da marca, que até aquela época a gente nem acreditava, nem sabia que era uma marca, que era um negócio, mas realmente, como essa trajetória foi marcada por muita persistência e paixão. Eu falo que um projeto, para dar certo, realmente é um dia a dia de muita luta, muita persistência, muita paixão, né? Um projeto para dar certo. E até hoje eu falo com os meninos, olha, nosso time, eu falo, olha, equipe, vamos fazer isso porque vai dar certo, porque a gente é persistente, né? E paixão pelo que faz, aquilo que te faz brilhar os olhos, se arrepiar por aquilo que você faz, né? Eu cobro muito do meu time, sermos pessoas muito envolvidas, muito engajadas, porque a pesquisa, um bom pesquisador, boas instituições renomadas, como você bem disse, eles só entregam o que entregam por amor, por paixão pelo que faz. Porque a pesquisa ela é um trabalho muito artesanal, muito moroso, de muita demanda intelectual, né? Então hoje a gente tem que ter uma equipe de especialistas gigantescos para atuar. E um dia a dia realmente focado em sermos muito persistentes. Então a feira possibilitou essa visibilidade. Em 2020 e 2021 a gente cresceu muito o nosso time. Em 2021 eu estava grávida aí do meu segundo filho, do João Marcos, e a gente viu que a empresa tinha crescido, tinha cara de empresa, a gente já estava chegando ali a mais de 25 colaboradores. E aí o Leonardo exonerou da universidade, ele entendeu que ele precisava se dedicar. Ele estava na universidade. Ele ainda era da UFV, né? Eu era diretora, eu estava fazendo toda a parte administrativa da empresa e os colaboradores a campo, mas ali nós entendemos, realmente era a hora da gente cuidar realmente só do projeto, né? E aí ele exonera da UFV em 2021. E aí ele me prometeu que ele nunca ia deixar de lecionar, porque o que ele mais ama fazer é fazer ensinar, transferir tecnologia. E assim, em 2022, na Inovatec de 2022, nós lançamos a nossa segunda marca, que é o Horta Online.
que é a marca do canal do YouTube do Leonardo, em que a gente publica vídeos semanais sobre produção de hortaliças. Que legal! Sobre manejo Rosiane. técnico de hortaliças. Que bacana. O canal já tem 6 mil inscritos. Olha só. E graças a Deus foi uma forma, possibilitou a gente conectar pessoas do mundo todo com o Ipacer. E eu te falei se arrepiar, porque não tem como não se arrepiar quando eu falo disso. Porque o canal abriu uma porta pra gente gigantesca. A gente pôde chegar a vários locais do mundo realmente, porque hoje nossa equipe recebe, por exemplo, dúvidas, perguntas sobre produção de hortaliças de diversos países. Olha só. A gente apoia de uma forma indireta também a produção a nível internacional. E antes o Leonardo, ele lecionava ali para 30, 40 alunos dentro de uma sala. Agora ele atingiu um público muito maior, sem barreiras de parede, sem barreira de fronteiras de países. Que bacana, Ele brincou, Rosiane. agora eu vou ensinar só pra quem quer. Porque às vezes na sala de aula Tem muita gente que não tem somente interessados, tem os que estão lá obrigados. Sim. Hoje realmente o vídeo tá ali disponível gratuitamente e sempre com conteúdos aplicáveis e muito técnicos. Semanal. Conteúdo. Esse conteúdo vai semanal para ficar livre ali na plataforma, disponível, né? E também a marca Horta Online é a nossa plataforma de assessoria remota. Hoje a gente presta consultoria para 9 estados brasileiros. Então, onde tem hortaliças, tem Ipacer atuando com consultoria e treinamentos. E essa plataforma, ela apoia os produtores assessorados, em que o nosso time está 100% disponível, tirando dúvida, recebendo muitos dados, porque hoje a gente atua com o processamento de dados fazenda a fazenda de cada cliente nosso. Então a gente recebe esses dados em tempo real, a gente processa os dados e já envia para o produtor uma tomada de decisão de acordo com os dados reais da fazenda dele. Então é tudo muito customizado, né? Falando de consultoria. Porque muitas vezes o produtor tem esses dados, mas não sabe tratar, não sabe filtrar para tomada de decisão. Então vocês já fazem isso. Isso, já tem uma equipe hoje de dados com foco em a gente poder processar, levantar informação da fazenda e fazer ele tomar a tomada de decisão com base nos dados da própria fazenda. Esse hoje é assim, realmente é algo que a gente conseguiu alavancar a produção dos nossos clientes de consultoria. Bacana. E aí a marca foi 2022. 2023 o Ipacer inaugurou a segunda unidade de pesquisa. Então hoje nós estamos também em Cristalina, Goiás. Lá atuando com hortaliças e também uma parceria com um grupo de produtores de cereais que se chama GA Brasil. Então lá também tem um centro de pesquisas GA Brasil Ipacer, em que a gente apoia o grupo de produtores com pesquisa agrícola em cereais, milho, soja, sorgo, trigo, feijão, apoiando a produção local também lá em Cristalina. E 9 estados dando consultoria e treinamentos. E, enfim, em 2024 nós fizemos 10 anos de história. Ali o time já chegou a 45 pessoas, que hoje é o que nós estamos, em torno de 40, 45 pessoas. E o ano passado a gente lançou o nosso programa de imersões que se chama Inspira HF, que é treinamento, uma imersão completa por cultura, que é feito dentro do Ipacer. Os participantes passam 2 dias com a gente e ali a gente ministra o conteúdo de A a Z sobre as culturas, focado em parte teórica e prática dentro da estação experimental. Que bacana. Rosiane, tô apaixonada. Conhecia por alto o Ipacer, né? Eu trabalhei um tempo em São Gotardo, então tive um contato também com vocês e tudo mais, mas não imaginava o tamanho. Rosiane, uma proporção linda. A gente realmente é muito grato a Deus, porque a gente sabe que Deus tem que ir dando discernimento, a sabedoria ao longo da caminhada, né? Mas como você comentou, nós temos excelentes amigos, parceiros das demais instituições de pesquisa. O Ipacer tem parcerias com as instituições, com a Embrapa Hortaliças, com universidades, com outros centros de pesquisa, porque a gente sempre acreditou que o importante era agregar, somar. A gente tinha que estar junto de outros excelentes profissionais. E a gente sempre se preocupou em manter esse contato, em manter as parcerias, e sempre buscamos ter esse nome, ter esse renome, essa referência
como pesquisadores, como consultores na área de hortaliças. Então a gente sempre prezou muito em cuidar também, por mais que foi um crescimento que talvez quem olha para trás fala, nossa, como cresceu rápido. Mas a gente sente que foi um crescimento sólido, estruturado, para a gente chegar onde a gente está hoje, realmente ao lado de instituições, de pesquisadores super renomados e muito competentes no que fazem, né? Então, pra gente é muito gratificante estar junto ao lado deles na condução de pesquisas por todo o Brasil. Parabéns para vocês, Rosiane. Parabéns para todo o time da IPACER, né, que estão fazendo esse trabalho aí maravilhoso. Obrigada. E, Rosiane, uma coisa que você falou, contando um pouquinho da história de vocês, é a pesquisa com imparcialidade. E a gente está num setor, na verdade, a gente está num mundo que todo mundo quer vender alguma coisa. Quer vender um serviço, quer vender um insumo, quer vender o que for, né? Mas vocês se posicionam, né, como um instituto totalmente imparcial em relação às pesquisas. E como é que isso funciona na prática, Rosiane? O primeiro valor do IPACER, e a gente fala muito que a gente acredita que foi esse valor que nos trouxe até aqui, é a imparcialidade. Né? E imparcialidade na prática é a gente poder estar com diversos parceiros dos diversos segmentos de maneira igual, de forma justa, igualitária. Então, o IPACER faz a validação de tecnologias, faz pesquisas com insumos, com máquinas, com tecnologias, mas 100% imparcial. Exemplos, dentro da instituição, dentro da estação de pesquisa, todos os ensaios são codificados. Não tem ensaios hoje que eles são identificados no sentido nome de empresa, nome de produto, não vai bandeira de um produto ou bandeira de alguma empresa, determinada empresa. A gente sempre tomou muito cuidado com isso. Nossa, e até a equipe de pesquisa, quando vai avaliar em campo, ela se preocupa em avaliar às cegas. Então, lá no campo, a gente tem parcelas de 1 a 50. É avaliado parcelas de 1 a 50. Depois, o processamento de dados, que é outra equipe, ela vai ter o que é o tratamento. Mas quem está em campo avaliando, nós queremos que eles avaliem da forma mais imparcial possível. E essa avaliação ao longo do tempo, é lógico, né, que infelizmente a gente deixa parceiros para trás, porque existem empresas que realmente elas querem apenas uma validação positiva, elas não querem uma validação realmente experimentalmente correta, estatisticamente correta, né? Mas nós acreditamos que esse valor nos trouxe até aqui porque gerou a confiança do produtor em nós. Com certeza. E o IPACER, para chegar onde chegou, precisou muito da confiança do produtor apoiar a nossa causa, do produtor querer, né, realmente buscar o que a gente... ele entendeu o que a gente estava buscando para eles. Né? A gente sempre foi atrás de conquistar essa confiança, porque a partir dali viriam mais pesquisas. E isso aconteceu. Porque o produtor chega lá, ele vê que não tem nenhuma placa, nenhuma bandeira, nada, né? Exceto quando tem os nossos dias de campus, a feira, que aí é realmente um evento comercial. Mas o dia a dia, a pesquisa é 100% codificada. É muito difícil isso hoje em dia, né, Rosiane? Muito difícil. No agro, a gente convive no agro, a gente sabe que a cada dia isso está mais difícil ainda. Sim. Nós tivemos colegas que abriram estações de pesquisa na mesma época que a gente, infelizmente ficaram para trás, porque se perderam no meio da jornada, né? E eu e o Leonardo sempre falamos, olha, nós vamos dormir, colocar a cabeça no travesseiro de forma tranquila, porque a gente sabe que nós estamos conduzindo da forma mais séria, mais correta possível, né? Eu sempre tive muito cuidado, a gente sempre teve muito cuidado em quais parcerias a gente queria e quais a gente não ia querer de jeito nenhum, de forma alguma, né? Inclusive, tecnologias que chegavam que a gente via que não fazia sentido nenhum, a gente nem topar fazer pesquisa. Por quê? Porque as empresas, elas já... É automático, elas já vão no produtor e falam, mas a gente tem pesquisa com o IPACER, porque eles sabem, as empresas sabem que hoje chegar
com um relatório, com um laudo validado pelo IPACER, é uma porta de entrada. Totalmente, para o produtor. é um documento que de fato tem credibilidade. E aí, às vezes, a pesquisa nem começou no IPACER, a empresa já está na porta, mas eu tenho pesquisa no IPACER, entendeu? Já tá usando aí esse crédito de vocês. Aí a gente toma esse cuidado e fala, não, peraí, ó, Calma. a pesquisa está começando, ainda não teve nenhuma validação. Deixa eu te explicar, né? Realmente, porque às vezes a empresa, olha, já fechei a parceria e já quer o resultado logo, né? E, enfim, tem todo um processo por trás. Certeza. Tem um cuidado da equipe de pesquisa por trás desses dados, da estatística, da forma como a gente roda nossos ensaios, para que realmente seja levado a algo que seja confiável e imparcial. Não, vocês são de parabéns pelo trabalho, porque, como a gente comentou, essa imparcialidade dentro do agro é cada vez mais complicada, né? Mas agora a gente vai falar sobre a Inovatec, que você começou falando, né, no início da sua fala, quando você falou da sua trajetória, e também a história se confunde com o Instituto também, só que agora a gente vai dar uma pausinha para tomar um café. E você também vai tomar um café e já a gente vai falar sobre o Inovatec. O agro move o mundo, move a economia, move o futuro. E para fazer parte desse movimento, é preciso estar preparado. No Unipan Agro, você não aprende só na teoria. Você vive a prática desde o primeiro dia. Aqui, o conhecimento sai da sala de aula e ganha vida nos laboratórios modernos, nas áreas experimentais, no contato direto com o campo e com os animais. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan conecta você com o que o mercado realmente precisa. Inovação, tecnologia e visão estratégica. Em agronomia, você aprende a produzir mais, com sustentabilidade e eficiência. Em medicina veterinária, o cuidado com a saúde animal se une à ciência e à estrutura completa para a formação de excelência. Tudo isso em uma instituição com nota máxima no MEC, referência em qualidade de ensino e com a melhor infraestrutura da região. Aqui, você desenvolve habilidades, cria conexões e se prepara para liderar o agro do amanhã. Porque o mercado não quer apenas profissionais. Quer especialistas, quer inovação, quer atitude. Se é para crescer no agro, que seja com quem entende do assunto, com quem investe em tecnologia, com quem acredita no seu potencial. Unipan Agro. Faça a diferença no agro. E agora nós estamos de volta e nós vamos falar um pouco sobre a Inovatec 2026. Rosiane, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre a feira, para quem nunca ouviu falar. O que pode esperar da feira? O que vai ver assim que colocar o pé lá dentro? Conta um pouquinho pra gente. A Feira Inovatec, feira de inovações tecnológicas em horticultura do Cerrado, né? Quando criamos a feira, o propósito era realmente abrir as porteiras da Fazenda Experimental do IPACER, trazer produtores, profissionais do setor para dentro do IPACER e nós podermos falar, apresentar resultados de pesquisa, trazer parceiros de diversos segmentos com a gente e os visitantes passarem 2 dias com a gente só falando sobre tecnologia, informações voltado para hortaliças, né? A feira começou em 2019 e o propósito no início era ela ser por cultura. Então, em 2019 nós fizemos a cultura da cebola e foi engraçado porque a gente criou a marca, tinha nome de feira, mas realmente ela foi lançada como uma feira regional. E desde a primeira edição nós tivemos participação de vários estados. Já vieram produtores do Sul, vieram produtores da Bahia, Goiás, participou com a gente desde a primeira edição. Aí em 2020 nós fizemos toda a parte de campo, estava tudo pronto para fazer a feira, veio pandemia e aí a feira se tornou híbrida. Então cada empresa foi lá, gravou o seu stand, gravou o seu campo e nós fizemos ela por lives no canal do IPACER, canal do YouTube do IPACER, e deixamos essas lives disponíveis.
22, porque aí ela se tornou bianual. Atualmente a feira é bianual, acontece a cada 2 anos, somente nos anos pares. 2022 foi batata e brássicas, e aí ali a gente viu que ela precisava ser multiculturas, porque os produtores chegavam e falavam: mas eu sou produtor de batata, eu só vou vir na Inovatec a cada 8 anos. Eu sou produtor de cenoura, e aí não vai ter cenoura no campo. Aí a gente optou, então, em torná-la multiculturas. E a feira 2024, ela veio multiculturas, com alho, batata, cenoura, cebola, beterraba, brássicas. O que seria brássicas? Brássicas é um nome bonito. Repolho, couve-flor e brócolis. Sim. Porque a região, né, a região de São Gotardo é uma região que vem crescendo muito esses cultivos. Nós temos áreas de cinturões verdes, tem muito esse cultivo, e agregou muito trazer os cultivos para a feira. E aí, 2024, ela foi multiculturas, e a gente conseguiu, né, chegou a um marco de 1.000 participantes de 10 estados brasileiros. Uau! Quando a gente chegou, viu o compilado de dados, a gente realmente, tínhamos batido recorde de estados participantes e de público, né? Porque o público da feira é um público muito técnico. A feira é muito técnica. A gente sempre tomou esse cuidado em trazer realmente quem é profissional do setor, né? Então, tem empresas dos insumos, revendas, pesquisadores, consultores, instituições, produtores, encarregados de fazenda, estudantes, mas sempre um público muito técnico. Um público tomador de decisão, não ser um evento aberto ao público, por exemplo, da cidade. Não, o público realmente é um público técnico. E uma feira que acontece de dia, se encerra às 17 horas, porque o cunho é realmente profissional. Certo. E 2 dias de feira. Por quê? Porque nós trazemos diversos especialistas de outras instituições para estar com a gente na Inovatec, e eles falam sobre temas, sobre dores do produtor do dia a dia, e a gente toma esse cuidado de trazer profissionais de outras instituições para que o participante venha e possa, ele pode até escolher sobre o que ele quer ouvir ali dentro da feira. A gente toma esse cuidado de ter palestras no auditório principal, mas ter também clínicas tecnológicas nos estandes no campo. Clínicas tecnológicas. O que seria uma clínica tecnológica? A gente colocou como clínica tecnológica mini palestras, certo. Mini cursos, temas que são dados ali, cápsulas de conhecimento de curta duração. Então, às vezes, o participante ele fica 30 minutos no estande do Ipacerra, ele vai ter algum assunto, ele vai em outro parceiro e lá tem um especialista de outra área, ele passa 20 minutos. Então, isso a gente colocou o nome como clínica tecnológica. São pequenas cápsulas de conhecimento que o participante vai ter ao longo da feira. Aí ele vai no setor de máquinas, chega lá, ele vai conversar com alguém que é especialista sobre implementos agrícolas. Lá ele vai ver alguma tecnologia nova que está vindo para o campo, né? Então a gente sempre tomou o cuidado de trazer o que é inovação, o que tem sido de mais moderno na área de hortaliças, mas ao mesmo tempo essa transferência de tecnologia. Porque às vezes as instituições, os profissionais se preocupam muito em trazer, né, o que é inovador, uau, uma coisa super atualizada, um robô, uma coisa super diferente do que mas nós temos, na produção de hortaliças ainda, muitos pequenos produtores, muitas pequenas propriedades, que às vezes a gente repassar uma informação técnica de um posicionamento de fertilizante, de melhor época de aplicação, isso é tecnologia para um pequeno produtor. E às vezes não precisa de um investimento gigante, mas que faz diferença na produção dele. Exatamente. E nós sabemos o quanto cresceu, né, a produção de hortaliças, o quanto se reduziu esse investimento público com foco em extensão, né? Então, tem muita demanda de fazer essa transferência de informação e levar uma informação idônea para o produtor. Então, a gente fez uma feira que é aberta, que é gratuita ao público, uma feira realmente que o visitante fica 2 dias lá e chega no final do segundo dia e ele fala: Rosiane, acabou mesmo, eu queria ficar mais. Não tem mais. Aí eles vão começar,
Eu não vou embora. Isso, literalmente. A gente fala assim, olha, é porque escureceu, não dá mais pra ficar no campo. Vai dar, então. A gente tem que ir embora, mas são 2 dias de uma troca de, assim, experiências. A gente tem esse cuidado de trazer especialistas, mas também muitos especialistas vêm como participante, chega ali, enriquece o nosso evento. E a gente se preocupa com que seja um momento para que tem essa troca e, ao mesmo tempo, o cuidado, assim, a vontade que a gente quer de estar sempre de portas abertas recebendo esse público. Rosiane, e o Inovatec não é só pesquisa, a gente também tem a parte comercial, né? Como você disse, vão ter algumas empresas de insumos, né, de tecnologia que vão estar expondo lá, vai ter uma área com máquinas agrícolas e tudo mais. Então eu queria entender um pouco melhor como é que funciona essa relação entre o IPACER e o que está sendo exposto por essas empresas, né? E como que isso ajuda o produtor a tomar as decisões? Quando nós iniciamos, né, a feira, e a Inovatec ela tinha somente a parte de campo, então eram convidadas empresas de insumos, fertilizantes, defensivos, sementes. Como a feira foi ganhando corpo, presença, mais visitantes e os próprios produtores nos cobrando, mas também a gente queria, né, conversar com empresas de outros segmentos. O que nós fizemos? Nós implantamos, chama área de negócios, em que nós temos estandes disponíveis para empresas de máquinas, implementos agrícolas, irrigação, laboratórios, empresas de drones, enfim, prestação de serviços, máquinas, para estar com a gente também na feira, né? Então, nós deixamos uma área disponível para que empresas desses segmentos também se conectem com o nosso visitante. E aí, realmente, esse visitante ele pode, ali em primeira mão, receber uma informação do que tem sido novidade no mercado, do que vem, o que eles vêm trazendo, que realmente talvez ainda não chegou na área dele. É um momento muito enriquecedor de troca. Por exemplo, parte de irrigação, que sempre é uma dor para as propriedades rurais. A gente fala que é uma área muito específica e muito técnica e assim, de muito difícil das pessoas dominarem e de ter técnicos ali na propriedade que tenha essa possibilidade de entender do assunto. Então a gente preocupa em trazer também empresas do setor para que deixe disponível ali durante 2 dias algum especialista na área para ficar tirando as dúvidas dos profissionais. E assim, dá para linkar o que eles pegam de informação nesses estandes com as palestras, né? Com o conteúdo técnico que vai ser apresentado na feira. Realmente, total. A gente se preocupa em trazer parceiros que façam sentido mesmo, e que vão mostrar a realidade e que vão ajudar o produtor na dor dele, né? A gente seleciona, filtra empresas para estarem ali dentro e que elas cheguem ali para agregar. A gente fala, a feira, ela tem um cunho comercial, claro, porque todas as empresas, né, todas as instituições ali que são privadas, elas realmente precisam do lado comercial? Sim, mas a gente preocupa em trazer parceiros que tragam informação de qualidade, que tragam informação técnica para o participante. E ainda tem espaço para empresas que têm interesse em estar lá na Inovatec com o stand? Ainda tem? Sim, nós temos disponível para as empresas da área de negócios, sim. O campo não, porque o campo ele já está pré-pronto para a feira, né? Os nossos cultivos, as empresas de insumos fecham com a gente sempre no final do ano, no máximo em janeiro. Agora, a área de negócios está disponível e a gente fica de portas abertas para receber novos parceiros. É só entrar em contato no Instagram de vocês? Agora sim. Tem o site ou o telefone, pode passar as informações. Pode entrar em contato direto lá no direct do Instagram do IPACER. Não, que bacana, Rosiane. E aí você falou que esse ano, né, como no ano de 2024, vai ser multiculturas. E quais serão as culturas que vão ser englobadas nesse ano? Lá, este ano no campo, nós temos cultivo de batata, cenoura e beterraba, cebola, tomate envarado, brássicas. Então, nós temos o cultivo de repolho lá. E isso, então são diversas culturas. Aí nós temos empresas dos segmentos de fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, e tem um stand do IPACER que nós trazemos experimentos ou colocamos campo sobre diversos quesitos
de mais de uma cultura. Então lá no nosso stand, por exemplo, vai ter batata, cenoura, cebola, beterraba, tomate, ao mesmo tempo com discussões sobre diversos assuntos de cada uma dessas culturas. Nossa, vai ser 2 dias intensos. São intensos. Eu falo que a pessoa tem que ir pronta para aprender bastante e trocar bastante informação. E passar essa informação pro caderninho ou pro computador, porque se ficar na cabeça ao longo desses 2 dias não dá... Aí não dá conta. Não dá conta. Exatamente. E o 100% Agro vai estar cobrindo esse evento, né? Nos dias 22 e 23 de julho, lá em Rio Paranaíba. Estaremos lá. Vamos esperar vocês. Fazemos muita questão da presença de vocês. Que bom, Rosiane. E a gente tá falando, assim, de Pesquisa, né? E a gente tá falando de uma região que há bastante tempo já cultiva inúmeras horticulturas. E teve alguma pesquisa que vocês fizeram, que vocês se surpreenderam? Alguma coisa específica? Por exemplo, olha, o produtor está acostumado a fazer isso, mas dentro da nossa pesquisa a gente viu que o jeito que ele está fazendo tá errado, então a gente vai ter que mudar. Já teve alguma vez que isso aconteceu? Uma vez só, várias inúmeras pesquisas em que o principal fator é a gente quebrar o tabu do produtor, né? Então, cito exemplos, a questão de quantidade de fertilizantes, né? Como o IPACER é muito focado em trabalhar a área de nutrição, fertilidade, variedades, manejo de variedades, rotação de culturas. Nós trazemos um banco de dados de mais de 12 anos de pesquisa com foco culturas e nutrição dessas culturas. E essa tomada de decisão, ela realmente vem do banco de dados. E o produtor, ele fica bravo com a gente. Mas você tá mandando a gente reduzir fertilizante. Mas espera aí, baseado em quê? Não é que eu sonhei de noite que se você diminuir o fertilizante vai dar mais resultado. Inclusive, assim, com mais resultado. Isso foi mais impactante. Né, diversas áreas de consultoria, diversos relatórios de pesquisa que a gente entregou para produtores, cooperativas, mostrando a eficiência do uso do fertilizante da maneira correta, aplicação correta e baseado em curva de absorção de nutrientes de variedades. Com base nisso, o fertilizante aplicado na hora certa, na dose correta. A gente já teve inúmeros cases de redução de fertilizantes, isso a gente falando tipo de milhões economizados em fazendas assessoradas, em áreas, em cooperativas que a gente foi contratado para fazer relatórios de pesquisa, e que às vezes o produtor, ele tem aquele medo, né? Ele tem o medo, ele sabe... Fica desconfiado. Fica. O produtor, ele é desconfiado, né? E quando a gente levava essa informação baseado em dados, e ele falava assim, os produtores falavam assim, olha, eu vou fazer um pedacinho lá, vamos ver se vai dar certo e se vai ficar tudo bem, porque realmente o medo era reduzir produtividade, mas realmente assim, o impacto que o IPACER causa é o lema da assessoria IPACER, produzir mais com menos, né? Porque hoje tudo é muito. A gente passou por uma fase na agricultura que era consumo de luxo, tudo aplicava muito, grande quantidade, aplicava-se coisas sem saber a validação, aplicava produto sem saber se estava realmente, se aquilo ia funcionar ou não. Mas hoje, como a gente sabe que está um cenário de muito desafio no agro, que o produtor precisa ser eficiente, senão ele não vai sobreviver no setor, né? Isso não é só na horticultura, mas nos cereais e tudo mais. Então, assim, o produtor, ele sabe que ele precisa economizar. E a gente atuou com diversas linhas de frente voltado para a nutrição, manejo de variedades, que possibilitou tomadas de decisão muito assertivas em redução de fertilizantes. No começo ele fica com o pé atrás, mas com a credibilidade, com todas as informações que vocês levam para ele, ele confia e ele faz esse teste. Ele confia, por exemplo, os produtores hoje assessorados pelo IPACER, ele confia porque ele está vendo o próprio banco de dados. Os dados estão gritando ali para ele, tipo, olha, pode reduzir que pode ainda tem sobra, tem margem, né? Tem margem, pode reduzir. Mas assim, eles... aquele produtor que às vezes ele recebe isso na forma de um relatório de pesquisa, se isso realmente não vamos falar assim,
mastigado, explicado, detalhado para ele, ele fica com o pé atrás. Eu ficaria com o pé atrás. Mas como assim? Você chega aqui e tá falando eu reduzir adubo? No meu negócio. No meu negócio. No meu negócio. E se eu reduzir adubo e não produzir? Né? O medo sempre foi esse. Mas, aos poucos, a forma como a gente foi inserindo, colocando e apresentando essa tomada de decisões, que hoje se fazem análises estatísticas super complexas. Hoje, para você ter ideia, a gente tem pelo banco de dados internos, nós temos a possibilidade, se um produtor de batata nos passar informação, qual o tipo de semente que ele vai usar, o que era a rotação de cultura, a análise de solo, detalhes do plantio, sem ele plantar, com base no meu banco de dados, a gente tem uma assertividade de 90% de quanto ele vai colher. E esse software, vamos falar, né, porque realmente a gente já está nós já temos isso formatado internamente, está validado e é algo que o produtor já tem usado no dia a dia. E às vezes a gente acerta com 92%, 93% sem ele ter plantado. E aí na hora que a gente vai lá colher, viu, com base no banco de dados, o que falou que ia colher, a gente tem essa assertividade altíssima. Só. E bom para ele tomar a decisão mesmo. Eu vou plantar a batata ou vou plantar a cenoura? Deixa eu colocar aqui. Né? Então, auxilia demais na tomada de decisão. Demais. Na parte bem prática, né, Rosiane? Exatamente. A pesquisa precisa da pesquisa para todo o resto da a gente produção. fala, nós trabalhamos em 3 frentes: pesquisa, consultoria e os treinamentos. Mas realmente, o principal pilar, a base da casa é a pesquisa. Não tem jeito, né? O que está por trás, por exemplo, o time de consultoria, eles fazem pesquisa na área dos produtores assessorados, porque existem dados que a gente precisa levantar das próprias fazendas. E isso, realmente, a gente consegue no dia a dia estando do lado do produtor. E uma equipe que tem essa consciência da importância do que fazem, da entrega, que é uma entrega coletiva, e abraçando a causa, como eu te falei no início, porque a pesquisa ela é árdua, muito morosa, muito trabalhosa, mas realmente muito gratificante quando a gente vê um resultado final como é esse. Com certeza. A gente vai tomar mais um cafezinho e a gente já volta com esse assunto extremamente interessante que a Rosiane está trazendo aqui pra gente. No Unipan Agro, você aprende na prática, com tecnologia de ponta, estrutura que impressiona e professores que vivem o campo todos os dias. Seja no ensino técnico, na graduação ou na pós-graduação, o Unipan te conecta com o que o mercado realmente precisa. Estudar numa instituição com nota máxima no MEC faz toda a diferença. Se é para crescer no agro, que seja com quem é referência no mercado. Unipan Agro, faça a diferença. E a gente está de volta aqui e eu queria ver com a Rosiane uma questão assim, delicada, vamos dizer assim. Porque a pesquisa ela tem o papel de enxergar muitas vezes o que ainda não está acontecendo. Né? E pensando no que vocês estão pesquisando, no que está no laboratório, nas novas tendências, na mudança climática que está acontecendo com muita rapidez, né? O que você enxerga para a horticultura nos próximos anos? E o que tem te preocupado? O primeiro ponto interessante que você falou, a pesquisa às vezes enxerga à frente, né? Mas a gente brinca que muitas das vezes o primeiro pesquisador é o produtor. O produtor, aquele que vive da produção agrícola, aquele que está ali no dia a dia, né? Eu e o Leonardo, a gente tem conversado muito sobre isso, porque fazendas que estão passando por essa situação delicada, que está o agro como um todo, produtores, donos das propriedades que estão ali vivendo o cenário, eles vão passar bem por essa fase. Ao mesmo tempo que fazendas, propriedades que são dirigidas por empresários, por pessoas que não vivem daquilo realmente, eles estão passando por fases mais difíceis, né? Então, o produtor que está ali na lida, no dia a dia, muitas das vezes eles trazem questões para a gente de levantar aquela pulga, deixar aquela pulga atrás da orelha, que às vezes a pesquisa ainda nem atinou, nem pensou. Então, esse era um primeiro ponto, assim, eles já levantaram informações pra gente que a gente não tinha pensado. E outras instituições também não. E isso ajudou, assim,
a ganhar anos-luz em eficiência, por exemplo, no controle de plantas daninhas, na eficiência de fertilizante, porque olha, mas tal planta, ela está comportando desse jeito, com a mesma dose do fertilizante da planta que eu plantei na safra passada. Mas é por quê? Porque ele estava com variedade diferente. Né? Então, o produtor é o primeiro pesquisador. Um segundo ponto, que eu acho que realmente é o ponto principal, não é do agro, mas da situação que nós estamos vivendo nacional, é a questão da mão de obra. Gestão de pessoas, porque é um desafio gigante ali para as propriedades que não buscaram se atualizar, acompanhar, porque a geração Z está aí, né? Enfim, demandando muito de quem está à frente de um empreendimento, e aí realmente está tendo esse desafio, e o desafio realmente daquela mão de obra que trabalhava no campo. Então, a pesquisa está muito focada em tecnologia, em máquinas, em implementos agrícolas ou eficiência de tempo, né? Então, por exemplo, o uso do drone, ele é uma eficiência de tempo, né? Ele é uma eficiência de aplicação, sem dúvida, mas ele o que você tinha talvez um custo altíssimo e ter que, às vezes, ter não sei quantos tratores a mais relacionar, o drone está ali e resolve parte disso. A gente sabe que não resolve 100%, mas resolve parte disso. Máquinas específicas de colheita, porque a hortaliça é muito delicado, são culturas muito delicadas, são cultivos muito delicados, e a gente fala que o consumidor brasileiro é o consumidor mais chato do mundo, porque o consumidor brasileiro, ele compra com os olhos. Com certeza. Né? Ao visitar outros países, a gente vê que uma batata, uma cenoura que em outro país vende bem na banca do supermercado, no Brasil jamais venderia. Porque a gente está acostumado com coisa muito boa, a gente Muito vê boa. nascendo, a gente vê sendo colhido, então a gente não Realmente. aceita qualquer coisa. Realmente. Principalmente aqui na região, né? E aí o desafio é como eu vou colher essa hortaliça, levá-la com alta qualidade para chegar na bancada do supermercado e ser bem aceita. É um grande desafio. Né? Então, nos últimos anos, se investiu em câmara fria, algumas culturas conseguiram se adaptar, outras ainda não, mas é um desafio que a pesquisa está muito antenada em estudar, porque a gente precisa armazenar por mais tempo, ou a gente precisa cuidar para que chegue com mais qualidade, e às vezes precisa viajar dias para chegar, por exemplo, ao norte do país. Sim. Então esse cuidado com o armazenamento está muito em alta, né? Máquinas que vão colher com mais eficiência, porque às vezes já tem protótipos, tem primeiras colhedoras, mas assim como foi nos cereais, elas estão sendo cada dia melhoradas para aumentar a eficiência também, né? E realmente a redução dessa mão de obra, porque essa mão de obra não está mais disponível para o mercado. E na parte e no agro, a gente tem algumas culturas que a gente consegue mecanizar bastante. Parte de grãos e tudo mais. Mas hortaliças precisa muito da mão de obra mesmo, né? Muito, muito. A gente tem máquinas, por exemplo, que vão colhendo ali o repolho, o alface, né? Mas tem que ter a pessoa ali. E às vezes não tem escala, Nayane. Esse é um grande problema nosso, porque, por exemplo, a gente pode ter colhedoras que em outros países tem, mas não tem escala. No Brasil, a gente tem que colher muita quantidade por dia. E realmente a gente precisa de máquinas que tragam escalabilidade, né? E, obviamente, as grandes propriedades, empresas rurais que estão mais antenadas a, por exemplo, mudança climática, a toda a parte de sustentabilidade, ainda elas têm que se preocupar com que essas máquinas sejam sustentáveis, que essas máquinas sejam eficientes, que tenham um menor consumo energético, enfim. Então, estão muito antenadas nisso, né? Eu falo que o agro ele é muito condenado, ele é muito julgado, mas grandes parceiros nossos sempre foram antenados a essas questões, são fazendas certificadas que andam corretas, sempre preocupadas com a parte ambiental. Então, eu diria que realmente a parte de máquinas, ela veio com tudo e ela tem um desafio que a gente, assim, acredita que essa mão de obra que está escassa hoje, e em mais 2, 3 anos ela ainda vai reduzir mais uns 50%. A gente tem 2, 3 anos para resolver ainda boa parte dos problemas de mecanização.
Eu tenho certeza que os produtores vão agradecer demais essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, porque Sem é uma dor dúvida. de cabeça, assim, constante, que a gente escuta do produtor, né? Nessa parte de hortaliças, nessa parte de frutíferas, né? Porque demanda um cuidado um pouco maior mesmo. Realmente. Né? Então, a gente espera que essa pesquisa de fato desenvolva nesse sentido aí. E eu gostaria de agradecer a Rosiane, que veio assim trazer para a gente de uma forma prática aquilo que muitas vezes a gente tinha o receio de não saber, de não entender, que essa parte de pesquisa, que essa parte de análise de dados, ela veio aqui para assim desenhar para a gente. Muito Né? bom, que Então bom. foi uma conversa deliciosa. Assim, a gente, eu como não agrônoma, mas na área do agro de outras formas, consegui assim entender muito mais sobre pesquisa, sobre a importância, né, da pesquisa para o desenvolvimento do setor como um todo, né? E a gente convida vocês para participar conosco, né, Rosiane? Se você quiser convidar o pessoal para participar do Inovatec, nos dias 22 e 23 de julho, agora, próximo mês, em Rio Paranaíba, na Estação Experimental do IPACER. Entrada gratuita, né? E a gente espera todo mundo. Com certeza, né? A gente fala que as portas estão sempre abertas para receber os profissionais do setor. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Convidamos todos para estarem lá. A grade, a programação de palestras já está disponível no Instagram do IPACER, @IPACERPesquisa. Estamos trazendo um time de especialistas de diversas áreas para estar com a gente e sintam-se convidados a participar com a gente dias 22 e 23 de julho. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas do agro, que eu tenho certeza que também vai fazer sentido para elas. Até a próxima! 100% agro. Se é agro, a gente comunica. Oferecimento: Unipan, educação que transforma.